quarto ano, tudo bem? Aula de História. Então, o que nós vamos falar sobre essa primeira aula de História? Nós vamos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil, que eram indígenas. Muito bem. Brasil também não, né? Porque naquela época os indígenas tinham outro nome para o Brasil. O nome original do Brasil, quem lembra? Pindorama. Nós conversamos sobre isso numa aula, vocês devem lembrar, não é mesmo? Então vamos lá. Havia na época, quando os primeiros portugueses chegaram aqui, aproximadamente 5 milhões de nativos. Hoje, segundo o IBGE, somente 800 mil. Quer dizer, mudou muita coisa, né, crianças? Na chegada dos portugueses, eles se dividiam em 7 grandes tribos. A primeira era a Tupi, que ficava no litoral, que foi o primeiro contato que os portugueses tiveram, foi com a tribo Tupi. Depois, logo em seguida, eles foram conhecendo outras tribos. Uma ficava na Amazônia, fica ainda alguns lá, remanescentes dessa tribo, que é a tribo Aruauê. Você teve que anotar, porque é difícil lembrar alguns nomes, né? Depois tinha Agê e Japuiás, que ficavam e ficam ainda alguns no Planalto Central, onde hoje é Brasília. Os Caraíbas também na Amazônia. E teve outras tribos dessas 7, a Pano, a Tucano e a Charruas, que eles eram tribos muito fortes, com uma quantidade muito grande de pessoas nas aldeias, né? Então essas 7 grandes etnias, elas praticamente mandavam no Brasil, elas cuidavam das terras, dos rios, dos lagos, protegiam a natureza e também protegiam a terra contra os invasores, né? Que teve muitos invasores, né? Espanhóis, os portugueses, que eu posso estar contando para vocês agora. Teremos mais aulas sobre isso. As línguas também foram desaparecendo, que é uma pena, né? A colonização modificou os costumes e também a fala indígena, porque eles começaram a ter que aprender um outro idioma, que era o idioma português, e foram esquecendo as línguas. Poucas sobreviveram. No Brasil, hoje só tem 206 etnias no total e 170 línguas que sobraram. Poucos falantes de algumas delas. Guarani Kaiowá é uma das línguas que ainda tem bastante falante. Tupi, a Tupi-Guarani, mas são algumas que já estão desaparecendo, né? Esses Yanomamis têm uma tribo também bastante grande. A língua deles ainda é bem falada, o prof. lembrou agora. Como eles estavam aqui muito tempo antes dos portugueses chegarem, eles eram os donos da terra, não é mesmo? Vocês concordam com a professora? Teve uma situação que a professora gostaria muito de ler, que está no nosso livro. Ouçam bem, nós não lemos isso em sala de aula porque não deu tempo. Quando Portugal decidiu ocupar as terras brasileiras, os indígenas eram vistos como um entrave, um incômodo, né? Já que muitas lutas ocorreram em virtude de eles tentarem defender suas terras, porque os índios lutaram. Porque as aldeias se situavam em terras que os portugueses queriam ocupar. Depois dessas lutas todas, que a gente sabe muito bem que em lutas muitas pessoas morrem, infelizmente, tanto de um lado quanto do outro, tanto quanto do indígena quanto dos portugueses, aconteceu também algo terrível, que foram as transmissões de doenças. Vieram para o Brasil doenças que os índios desconheciam, como a própria gripe, a catapora, o tifo, a coqueluche, que é a tosse comprida, né? A difteria e a peste bubônica. Dizem também alguns estudiosos que a malária também entrou, porque eram muitos saqueadores que vinham para cá, muitos navios de outros lugares do mundo, né? E essas pessoas traziam essas doenças. E ajudou com que desaparecessem várias tribos, não só no Brasil, quanto na América do Sul inteirinha, né? Tem muitas tribos da América do Sul que desapareceram. Isso nós também vamos falar numa próxima aula, tá certo? A aula termina aqui. Não esqueça que o nome do Brasil era Pindorama, a mãe dessa terra, que é uma deusa. E a prof vai falar sobre isso com vocês na próxima aula. Nós vamos dar continuidade a essa questão toda do povo indígena brasileiro. Outra coisa que eu gostaria muito de falar com vocês, que vocês devem lembrar. Nós falamos outro dia numa aula sobre a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que ela foi criada para protegê-los, tá certo? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Abraços a todos e até a próxima aula.